E a trama da maionese finalmente aconteceu. Odete Roitman pôs em prática e quase conseguiu matar pelo menos uma pessoa. O Walter ficou com medo e o desenrolar de tudo foi em grande parte muito diferente de como aconteceu na versão original. Assim como a descoberta de Maria de Fátima e o caso secreto, ou nem tão secreto, que ela tem com César. Logo, ela também descobriu os segredos da Celina, e enquanto na primeira versão a Celina jogava um verde na Maria de Fátima e enganava o público, nessa versão a gente já sabe que é só um verde na Maria de Fátima. No fim das contas, mais duas tramas das mais icônicas da novela perderam força no enredo do remake. E meus amigos, esperamos tanto por essa trama da maionese, né? Fala sério. Ah, meu Deus do céu. Ó, bom, já vou avisar logo de cara, tá? Esse é um vídeo que pra quem não gosta quando há comparação entre o remake original, esse aqui não serve. Volta semana que vem, que provavelmente não vai ter tanta comparação, mas é que essa semana aconteceram duas tramas muito importantes na novela, que foi o envenenamento da maionese, que eu acho que vem a ser a maior maldade da Odete Roitman feita de fato, né? Apesar das coisas que ela fala, das pequenas maldades que ela articula, eu acho que a feita, eu acho que era uma das mais chocantes da versão original. Não sei se vem alguma coisa mais chocante do que isso nessa versão, porque tem muita coisa inédita, né, trazida pela autora. No entanto, tanto a maionese quanto a descoberta de que a Fátima tá traindo o Afonso, na versão original, era muito mais pesada, era muito mais densa. E hoje, no vídeo de hoje, eu vou comparar as duas segundo a segundo, praticamente. A gente vai falar das duas, sim. Fora isso, a Heleninha quase foi demitida pela terapeuta dela, pelo amor de Deus. Resolveu ir pro AA. Descobrimos que o Leonardo tá melhorando. O Thiago ficou bêbado. Assim que ele ficou bêbado, a Heleninha ficou boa. Foi incrível. Além de que a Celina vai se apaixonar pelo Olavo, é isso mesmo? Pois é, meus amores, o final dessa personagem icônica da primeira versão aqui vai ser diferente. E a gente pode comentar sobre tudo isso agora. Então, meu nome é Arthur Viana. E o que eu tenho perguntado a vocês há semanas, eu pergunto de novo. E aí, tá assistindo a novela? Bom, e vamos começar falando da trama da maionese. Na versão original, ela dura mais ou menos 3 episódios. Ela é repartida durante 3 episódios. Isso porque acontecem outras tramas enquanto a da maionese se desenrola. Porque nessa versão de agora, do remake, teve matéria no Fantástico, mas, gente, no final das contas, foi muito fraco. Teve o lance, né, do apagão, beleza, vamos recapitular? Bom, o Walter entra lá de madrugada, consegue envenenar. É uma madrugada muito movimentada, né, porque o Mário Sérgio teve que ir lá ajudar, teve que chamar o segurança pra falar que tinha um cachorro atrás lá da Paladar pro Walter conseguir entrar. Depois, o Poliana apareceu com a Marieta andando por ali. Aí é coisa de novela, né? Os dois andando bem na frente da Paladar durante a noite. Entra na Paladar, vira aquele furdunço durante a noite toda, né? E sai, e entra, é barulho, e vai, acende a cozinha e volta, beleza. No dia seguinte, a Lucimar chega cedo pra poder limpar, come a maionese envenenada, começa a passar mal. Logo, eles já deduzem que pode ter sido a maionese, porque foi a única coisa que ela comeu. Ela fala que ela ficou com fome, né? Durante a noite. Acordou, ainda não tinha comido nada, porque tava sem luz, se atrasou e tal. Chegou lá e comeu só a maionese e passou mal. Então, foi a maionese. Todo mundo correu atrás de encontrar uma maneira de impedir que os restaurantes servissem a maionese. Isso porque rolou um apagão no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio de Janeiro, né? Na novela foi no Rio de Janeiro, foi São Paulo, foi, né, num pedaço do Brasil. E aí começou a correria, que pra mim não foi tão tensa. Foi, na verdade, legal. Foi, sei lá, novelística, sabe? Tipo, vamos lá, vamos ver. Na primeira versão, por incrível que pareça, existe um despojamento, uma coisa, um momento até que eles dão risada enquanto tá acontecendo, porque eles têm que arquitetar um plano. E aí, meio que a Raquel, ela brinca que aquilo tudo parece uma gincana muito louca, né? Mas a grande diferença é o seguinte: lá no original, não teve apagão nenhum. O lance é que em 1989 precisava de telefone pra poder falar, né? Então, se a pessoa não atende o telefone, se o telefone tá quebrado, acabou, já não tem comunicação. Então, eles conseguem avisar através do telefone a maioria dos lugares, que são acho que 23 ou 24 lugares, e aí fica faltando 5. Esses 5 são os que cada um vai ter que fazer a sua parte aí pra conseguir avisar, pra não deixar ninguém
também comer. Então a grande tensão é que, por exemplo, o Gildo, ele vai no morro e aí ele conversa com o meio-irmão dele, que aparentemente é um bandido lá do morro e tal. E o meio-irmão dele fala que não vê nem sentido em ajudar, porque ele fala, não conheço essa gente, não sei quem é. E aí ele pergunta pro Gildo, né, por que motivos eu faria isso? E aí o Gildo fala, pra demonstrar que você ainda tem um mínimo de humanidade dentro de você. E aí ele para, olha, e aí eles têm uma conversa, cara, engrandecedora ali, mente, cabeça mesmo, assim, entre eles, até que ele decide que beleza, então, vou ajudar, vai, vamos lá, vou fazer uma pra você, fala pro Gildo. E aí ele usa um rádio de comunicação, né, que antigamente que AP e tal, pra poder falar com outro morro, perto do restaurante onde a Paladar atende, pra galera do morro descer. Por quê? O Gildo em si não ia conseguir chegar a tempo do horário do almoço pra servir a comida. E fora do Gildo, a gente vê a da Celina. E aí o grande lance é a da Celina. Só que o que acontece? Primeiramente, a Odete não conta pra Celina que ela envenenou a comida, porque isso não faz sentido nem na nova e nem na antiga, mas principalmente na nova, onde várias vezes as pessoas chegaram a perguntar planos da Odete Roitman. Lembro que a Fátima já perguntou, a própria Celina já perguntou, e a Odete nunca conta os planos dela, ela nunca, por motivo nenhum. Então, tipo, ela chegar logo cedo na casa da Celina pra falar que envenenou uma comida, tipo, isso não faz parte do que a personagem foi criada aqui, da maneira que ela foi criada aqui na série, de forma nenhuma. Isso seria uma burrice gigantesca. Como assim? Você vai criar provas contra você, você vai criar gente que... Gente, é a Celina. É a Celina. Como que você vai falar pra Celina que você envenenou uma maionese? Não existe isso. Então, no original, o que acontece é que alguém lá na Paladar liga pro Jarbas pra perguntar se ele pode ajudar a chegar em um dos restaurantes. Por quê? O Jarbas, ele também é motorista, né? Aqui, no caso, ele começa sendo motorista de táxi e depois vira motorista da Celina. Só que sempre é meio que falado que ele dirige muito bem, que ele é muito veloz, que ele é muito rápido e que ele dirige muito bem. Então, quando chegou nesse momento, fazia sentido chamar ele pra ajudar. E aí ele pede a liberação lá na casa dos Roitmans, e a Celina pergunta pra quê, por quê? E aí ele fala, porque tá acontecendo alguma coisa na Paladar, parece que eles vão precisar de ajuda, porque parece ter uma comida estragada lá, e eles têm que impedir a galera de comer. A Celina se prontifica aí, por quê? Porque parte da Paladar também é dela. Mas o fato é que ela vai junto com o Jarbas, porque quando ele pede a liberação pra ela e fala que tem a ver com a Paladar, ela fala, eu vou também. Quando chega lá, ela fica no carro pra não ser vista. Só quem entra é o Jarbas. E aí avisam pra ele, ó, eu vou precisar que você vá pra Jacarepaguá, você pode ir, você conhece? Ele, claro, com certeza, a gente pode falar. Ela fala, aí é muito interessante, por quê? Porque não tem GPS, né? Então ela abre um mapa e ela mostra a região aonde fica o restaurante. E aí eles têm que ir pra aquela região pra encontrar o restaurante ali. Porque, né, 1989. Então ele avisa que a sócia... Ele fala em voz alta, a sócia tá aí no carro. E ela fala, ah, beleza, show. Então ele vai, avisa a Celina sobre o que é, e eles vão pra Jacarepaguá. E aí a Celina fica preocupadíssima da galera comer essa maionese. Só que enquanto isso, o Walter, ele veio trabalhar normalmente. Por quê? Quando começam a desconfiar da maionese, ele tenta fazer com que não pareça que foi a maionese. Porque o lance é fazer o plano dar certo. Então deixar que todo mundo desconfie da maionese de cara, faria com que o plano desse errado. Então ele fala que não foi, que a Lucimar deve ter comido qualquer dessas porcaria que esse tipo de gente come. Porque o Walter aqui dessa versão também, da versão original, ele é meio pau no c... também, sabe? Esse Walter é muito bonzinho da nova versão, né? A autora, como sempre, todo mundo é muito bonzinho, né, nessa novela. Não sei como a pessoa consegue. Mas consegue, né, Joana? Então ele fala que a Lucimar deve ter comido qualquer porcaria na rua, sei lá, alguma coisa, e não foi a maionese. Pra impedir, de fato, a Raquel de cancelar a maionese, de fazer com que a galera não coma a maionese. Então, como ele fica batendo muito nessa tecla, no final, como não tem de quem desconfiar, ela testa o Walter. E aí cortaram essa cena, que é maravilhosa. Cortaram um monte de cena. Então, pra começar, a Celina e o Jarbas, eles se perdem enquanto eles estão indo pro restaurante. Eles entram numa rua errada, porque, como eu disse, não tinha GPS. Então, tipo assim, seja o que Deus quiser. Quando eles chegam, o pessoal tá quase comendo. Então cria-se, né, aquele suspense da galera levando o garfo na boca, a maionese sendo servida pra todo mundo. É muito legal a cena. E aí quando a Celina impede, na verdade, a galera não come, mas fica todo mundo quieto. Por quê? Porque a cena continua. Eles cortaram. Porque a Celina, na verdade, ela dialoga com a dona do local e ela fala, minha senhora, desculpa, mas nós temos 3 turnos de almoço. Esse é o primeiro turno, que vai acabar em breve. E eu preciso
preciso liberar esse lugar todo pro segundo turno pro fim comer. Então assim, galera, pode comer. Aí ela impede a galera de comer e fala, a maionese tá estragada, já tem uma menina que comeu e quase morreu, tá no hospital passando mal, pelo amor de Deus. Então, gente, não come. E ela fala, você tá muito chique, a dona do lugar. Ela fala assim, você não parece uma pessoa que imagina que a dona Raquel e o seu Audálio mandaria pra cá pra avisar a gente. Olha, você toda bem vestida de chofé. Aonde que você tem alguma ligação com a Paladar? É impossível. Ela fala, gente, pode comer. Ela, não, gente, não come. Aí a Celina chama ela na chincha e fala assim, é o seguinte, gata, se eles comerem e passarem mal e qualquer pessoa aqui for parar no hospital e morrer, você vai responder criminalmente e eu própria também vou te processar, porque eu estou aqui em nome da Paladar avisando que essa maionese está estragada e que se eles comerem, eles vão passar mal e vai morrer. Então vai ser por sua conta em risco e se acontecer alguma coisa, eu vou te processar. Aí ela fica com medo, porque pareceu que era muito sério. Aí sim ela fala, pode recolher a maionese, não deixa ninguém comer não. Recolhem a maionese e servem o almoço normalmente. No que passa, a Celina acaba falando bem assim, ai cara, agora depois dessa correria vamos comer também, né? Então ela come ali, junto com a galera toda. Ela senta ali numa mesa, junto com uma outra mulher, que eu acho que é da diretoria também do lugar, né? Mas ela senta pra comer, o Jarbas atrás dela comendo também. Então cria-se uma conexão, um coração com a situação muito boa. A Celina começa a dar risada, porque ela fala que há tempos ela não vive uma aventura desse tipo. Então você percebe, putz, como existe um... Eu não sei dizer pra vocês. A tensão é muito bem construída, mas ao mesmo tempo existe uma verdade e existe uma leveza que, assim, a novela, ela se garantia de uma forma fenomenal. Pra além disso, continua, tá? Porque quando a Raquel começa a desconfiar do Walter, não é aquela cena onde a Gilda começa a gritar com o Walter, falando que tem certeza que ele não esqueceu a mochila, porque ela própria lembrou que a mochila dele estava aberta. E, inclusive, até pra isso, gente, até pra isso, a trama não é boa, porque na primeira versão, o Gildo, que é Gildo, né? Aqui é Gilda, na primeira versão é Gildo. Ele fala o seguinte, eu tenho certeza que o Walter não esqueceu a bolsa. Por quê? Ele fala, eu pedi uma carona pra ele me deu uma carona, e quando a gente chegou, eu pedi pra ele comprar um negócio pra mim, numa banca, e ele teve que pegar o dinheiro dentro da bolsa. Então ele tava com a bolsa. Então, tipo, é uma história, só que faz sentido, entende? Não parece bobo, porque pra mim, eu não sei se é eu que tô encrencado com a novela, que tá me irritando, mas pareceu tão bobo. Ai. O Walter saindo com a mochila aberta e a Gilda falando, ai, olha a mochila, hein, tá aberta. Pareceu tão expositivo. Tipo, olha, vai ser óbvio que vão usar isso aqui pra poder justificar que a Gilda viu ele com a mochila. Sabe? Tipo, a gente já vai justificar. São muitas coincidências. É uma coincidência atrás da outra. Pô, bem no dia que ele vai dizer que ele esqueceu a mochila, a Gilda viu que a mochila tava assim no ombro dele. É bobo. Pra mim fica bobo. Mas aí o Gildo fala isso e por conta da insistência dele, a Raquel chama ele de canto e fala bem assim, bom, você garante que não foi a maionese. Ele fala, garanto, com certeza não foi, a Raquel, confia em mim e tal, porque até ali ele tava confiante de que ele não tinha suspeitas sobre ele. E aí ela fala, bom, então eu acho que você é perfeitamente capaz de experimentar a minha maionese, né? Aí ela bota a maionese pra ele comer e fala, vai lá, prova pra mim que você tem certeza que não foi a maionese. Come um pouquinho. Aí adivinha, ele não come, mas ele não come, não é porque ele fala que não vai comer, ele quase come. Aí um cara aparece pra falar que tem alguém no telefone que quer falar com a Raquel, e a Raquel volta e fala que quer falar com ele mais tarde, com o Walter, só que aí ele, ó, dá no pé, que ali ele percebeu, ali não dá mais pra ele, vai dar ruim pra ele. E essa cena foi cortada, essa cena era tensa, ela era bem desenvolvida, ela era boa, de verdade, e foi cortada. Bom, depois disso, eles descobrem na novela, aqui na versão, né, no remake, que a Odete tem uma ligação com o Walter. Como? Na frente do hotel, porque é claro, né, as mais maravilhosas coincidências dessa novela. Então, bem nesse dia, ela não beija, ela tem uma discussão com o Walter em frente o carro, nem é lá dentro do hotel, é em frente o carro na rua pra Gilda e o Pascoal verem. E aí a maravilhosa da Gilda e o Pascoal, que algumas semanas atrás fotografaram com a maior facilidade do mundo o César e a Maria de Fátima, aqui não servem nem pra tentar pegar o celular. Nada. Eles não dão um indício de que vão pegar
pegar o celular pra filmar aquilo. E querem que a gente passe um pano e acredite em tudo isso. Bom, eles voltam e falam pra Raquel que viram o Walter e a Odete Roitman na frente do hotel. Mas não tem nenhuma prova, não tirou uma foto, nada. Acontece que a Odete, nessa altura do campeonato, já comprou as passagens do Walter pra São Paulo, o apartamento que ele tanto queria em São Paulo, e tá falando pra ele, ó, vai com Deus, meu chapa, a gente nunca se viu. E aí, quando a Raquel ficar sabendo, ela vai lá no hotel confrontar a Odete. As duas têm aquela discussão, as duas são atrizes excelentes, então qualquer cena que tenha Débora Bloch e Thaís Araújo juntas é uma cena intensa, é uma cena maravilhosa. Então a cena é maravilhosa. O tapa, eu vi bastante gente, pra mim achei normal o tapa, mas eu vi bastante gente no X criticando, falando que, qualquer telenovela americana já fez um tapa melhor do que esse. Então, houveram críticas. Mas a minha crítica mesmo é que eles adaptaram essa cena de uma maneira tão pobre perto da original, e vamos pra original. Bom, o que acontece? A Raquel vai atrás das referências que o Walter trouxe, descobre que essas referências foram forjadas e que, na verdade, nem a assinatura era verdadeira, que era uma imitação ruim, inclusive. E aí eles vão lá no apartamento do Walter, que isso tava certo, isso realmente eles sabiam onde era. Só que quando eles chegam lá, o porteiro avisa que o Walter saiu com uma senhora, muito bem vestida. Ele descreve a Odete Roitman. A Raquel tem certeza que é a Odete. Pelo jeito que ele falou, ela fala, foi a Odete, eu tenho certeza absoluta. O que ela faz? Vai lá na TCA. Aí ela chega na TCA, invade a sala da Odete, a Consuelo tenta impedir ela, mas não consegue. Quando ela entra, tá a Odete e o Walter. Por quê? Ali, a Odete tá dando pro Walter um passaporte com um novo RG, assim, novos documentos pra ele, e além do passaporte, e dinheiro pra ele fugir do Brasil, desaparecer no mundo, e acabou-se. Nunca se falou sobre Walter, não existe Walter. Porém, a Raquel pega os dois ali na sala. Gente, é uma cena que a maioria das pessoas, inclusive eu, tava esperando demais pra ver a Débora Bloch fazer. Por quê? A Raquel fala poucas e boas pra Odete e a Odete se entrega. A própria Odete chama a secretária pra ligar pra polícia, fala, tudo bem, não tem jeito, sabe? Fica ela e o Walter ali, ela fala, vocês pegaram a gente. Ela chora. E ela fica falando mil coisas e você percebe que ela tá tentando ganhar tempo, que ela tá tramando alguma coisa, porque ela fala, e ela chora, que o nariz dela escorre de tanto que ela chora. E aí, ela pede, pelo amor de Deus, só pra antes da polícia chegar, deixar ela falar com o Afonso. Porque ela não quer que os filhos dela vejam ela saindo algemada, porque vai ser horrível a polícia. Ela fala, é nesse andar que é o escritório do Afonso. A gente vai, o Walter fala com ele porque eu não tenho coragem de falar, eu como mãe, você vai me entender, Raquel. A Raquel acaba com ela, xinga. O Bartolomeu tenta apaziguar com a Raquel, né? Falar pra ela, peraí, pega mais leve. Com a Odete, você tá muito alterada. E no fim das contas, o Bartolomeu é que fala, Raquel, deixa, ela é mãe, eu tô entendendo, ela não quer, ela quer que o Walter fale com o filho dela, então deixa ele falar, 5 minutinhos e é isso. Quando a polícia chegar vai estar tudo certo. E aí eles vão. E aí quando eles chegam lá, a Odete faz toda uma cena falando pro Walter, fala pra ele, Walter, explica o que foi que aconteceu. Ai, que vergonha, ai, que merda, nossa, por que isso aconteceu? Tal, chorando. O Walter entra na sala, ela continua chorando, sem corte, tá? Não tem cena no meio, nada. Sem corte. Ela continua chorando. Ela fala, o que vai ser de mim? Meu Deus do céu, tá tudo acabado. A Raquel fala mais umas boas verdades na cara dela. O próprio Bartolomeu também fala. E o Bartolomeu, ele fala bem assim, e o pior é que eu acho que vai cair tudo nas costas do pobre do Walter, porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco. Eu acho que é ele que vai levar toda a culpa. Ele tá falando ali pra própria Odete. De repente ela vira pra eles e fala bem assim, que Walter? Com o maior cinismo do mundo. Quem é Walter? Eu não conheço nem o Walter. Ela seca as lágrimas, começa a agir como se estivesse ficando louco. Bartolomeu falou ela ficou louca? Ela perdeu a sanidade? Ela entra na sala de novo, volta pra sala, e aí ela fala que, na verdade, ali era a copa com saída direto pra escada de emergência. Ela falou, nesse momento, o indivíduo que vocês dizem estar macumurado comigo, ele já deve estar pegando um voo pra um país que vocês não fazem ideia de onde seja, de um aeroporto que vocês não fazem ideia de onde seja, com documentos os quais não vão identificar ele como Walter. Então, assim, meus amores, acabou. Meu Deus, essa mulher é um monstro. Foi tipo, é muito legal, assim, a maneira como tudo acontece e principalmente a virada da Odete, porque ela passa de fragilizada, triste, acabada, pra superior, cínica, maldosa. Ela fala de um jeito muito calmo, assim, ela manda a Raquel ir embora, fala pra ela, minha filha, você não tem absolutamente nada contra mim, vocês não têm prova nenhuma de que eu e esse Walter tivemos nada, fizemos nada. É muito tenso, assim, é muito, muito tenso. Então, no fim das contas, a galera tava animada pra ver a Débora Bloch
fazer essa cena toda. Porque ia ser muito interessante, ia ser muito legal ver tudo isso acontecer. Mas foi cortado. Então, reduziram a saga da maionese a uma coisinha muito pequenininha. A Celina chega, grita, acabou a cena ali. A gente não viu a Celina entrar, falar, conversar, debater, não, nada. Chegou, gritou, acabou. A Raquel vai lá falar com a Odete no hotel, dá na cara da Odete, porque a Odete é racista com ela, mas também acabou por ali. Não teve emoção, virada de emoção, entendem? Então foi muito fraco. Eu venho há semanas não trazendo essas comparações mais incisivas, porque eu aceitei que esse remake é isso. Ele é isso. Então, vamos comentar o que tá acontecendo. Só que eu acho que tem certas coisas que é tão impactante a versão original, tão impactante, tão bem feita, tão montadinha de uma maneira da hora, que não dá pra não, sabe? Pra não pensar que, então é uma pena. É uma grande pena. Bom, e aí a outra trama que foi, nossa, gravemente reduzida nessa nova versão é a descoberta de que a Fátima está traindo sim o Afonso com o César, que na primeira versão ela é elaborada, gente, ao longo de semanas, assim. A Celina começa a desconfiar da Fátima, achar que a Fátima tá esquisita, tá agindo de uma maneira esquisita, mas ela não sabe dizer o que é. Então, no princípio, ela fica só sentindo que tem alguma coisa errada. Até um dia que a Fátima tanto vai no cabeleireiro, que ela vai também junto com a Laís. E quando chega no cabeleireiro, ela tá falando com ele, e inclusive, gente, é o Beisola, vocês acreditam? Lembra do Beisola, né, da Grande Família? Pois é, o cabeleireiro é o Beisola. E ela fala, cadê a Fátima, que eu não tô vendo ela aqui? E aí ele fala, não, mas hoje não tem, imagina, a gente não marcou a Fátima hoje. Ela fala, marcou, eu tenho certeza, imagina. Ela saiu de casa e eu vi ela falando pro Eugênio avisar o Afonso que ela tava vindo aqui no cabeleireiro. E ele fala, não, mas aqui ela não veio não. Aí pronto, ela começa a seguir a Fátima todos os dias, e aí um dia ela perde a Fátima, no outro dia ela consegue chegar onde a Fátima tá. Aí ela fala com o gerente do Apart Hotel, que não tem informação nenhuma, mas fala que talvez consiga. E aí depois ela segue a Fátima de novo pela terceira vez, quando chega lá, aí o gerente do hotel fala com quem que ela tá no hotel, e aí fala que é o César, e aí ela fica em pânico, assim, ela fica em choque, porque, nossa, agora eu sei quem é. E aí ela chega pra falar com a Fátima sobre isso, e aí a Fátima distorce a história, fala que na verdade foi falar com a mãe dela, só que aí a mãe dela tá viajando, e aí elas começam a pensar se realmente a Fátima não saberia que a mãe dela não está no Rio de Janeiro. Então, assim, o principal é esse desenrolar da trama da Fátima ficar na mão da Celina, e depois a Celina ficar na mão da Fátima também, né, essa troca entre as duas, ela acontece ao longo de semanas, e é tão bem desenvolvido na versão original que dá gosto, assim, é muito tenso, é muita gente fica, eita, nós, sabe? E aqui foi num dia só. Um dia. E o pior é que não tá mostrando as coisas. O pior pra mim é isso. A Celina chegando e falando pro Eugênio, eu fui no cabeleireiro e ele falou que a Fátima não vai lá há semanas. Não é eu fui no cabeleireiro. A gente quer ver você no cabeleireiro. A gente quer ver o cabeleireiro conversando com você, falando com você, você perguntando da Fátima e ele falando, imagina, ela não vem aqui faz muito tempo. E a sua reação lá, na hora, olhando, pensando. Isso é que é novela. Novela não é nada assim, eu fui e eu descobri. Não, a gente vê a descoberta. A gente vê a coisa acontecendo, entende? Então assim, achei triste demais. Muito triste. A Celina chegando e falando que descobriu desse jeito, não. Depois, entrando lá e falando assim, as pessoas já foram mais fáceis de subornar. Achei tão esquisito, gente. Juro. Achei tão esquisito a Celina falando essa frase. As pessoas eram mais fáceis de subornar. Ela falou como a Odete Roitman falaria. E eu acho que isso quebra o personagem. Eu não sei qual que é a intenção da autora com isso. Com essa loucura que ela faz com a bíblia do personagem, sabe? Tipo, de com quem é que ela tá lidando. A Celina do clássico, jamais que ela subornaria ninguém, que ela falaria algo desse tipo. Nunca. As pessoas já foram mais fáceis de subornar. Ao menos que fosse uma situação muito assim, maléfica a um ponto assim, extremo. E aí eu não digo que ela diria que as pessoas já foram mais fáceis de subornar. Eu digo só que ela tentaria subornar. Ela ofereceria um dinheiro, porque assim, é tudo ou nada. Mas essa frase, meu Deus do céu, nada a ver. Fiquei tão triste. Mas é isso, agora a Fátima e a Celina estão nesse jogo aí de gato e rato. A Celina jogou um verde na Maria de Fátima, né, falando que o Afonso é estéril. Porém, a gente já sabe que ele não é estéril, porque ele engravidou a Duprá,
que tá grávida de gêmeos, né? E, tipo, foram diálogos tão expositivos e tantas vezes falando que tem gêmeos na família do Afonso e que, ai, será que a Maria de Fátima poderia ficar grávida de gêmeos? Porque é gêmeos, gêmeos, gêmeos. E aí, tipo assim, a Solange tá grávida de gêmeos. Uau, é do Afonso. Porém, uma diferença é que na versão original, como a gente não sabia se o Afonso era ou não era estéreo, a gente ficava chocado junto com a Fátima. Tipo, foi uma carta na manga. Uau! Nossa! Muito tensa. Muito, muito tensa. Então aqui não teve impacto nenhum, né? Ela falou, a gente percebeu que era só pra jogar um verde na Fátima. A Fátima caiu nesse verde, assumiu que... Porque, né, se fosse o caso de ser do Afonso, ela diria, não tem possibilidade, Celina. Não tem possibilidade de ser de mais ninguém. Eu não transei com mais ninguém. Pelo amor de Deus, só dá pra ser do Afonso. Mas não, né? A Fátima entrou em desespero como quem tem culpa no cartório. Dá pra ser do Afonso. Aí também é de se pensar, né? Fátima, você fez tudo os exames direitinho ali pra poder saber o período que você tava ovulando, que tava sendo as maiores possibilidades de você ficar grávida. E bem nesse periodinho, você foi e deu pro César, sem proteção, sem camisinha, sem um impedimento, sabendo que você tá fazendo tratamento, né, na verdade, tá deixando de fazer os negócios pra poder ficar grávida. É uma burrice que não faz parte da personagem. Eu não vou botar a mão no fogo sobre essa trama no clássico, porque eu realmente, assim, eu não tenho completa memória sobre o lance. Porém, aqui nessa nova versão, é inegável. A Fátima deixou muito claro que tava no período fértil. Então, ter se arriscado desse jeito, achei burrice da personagem. Bom, e aí os outros núcleos, né? Na verdade, o mesmo núcleo e as outras histórias. A Heleninha tomou um fecho da terapeuta, ia ser dispensada por ela, não foi, porque falou que ia entrar na linha. Então, beleza, vai entrar na linha, vai fazer tudo certinho? Então vamos manter. Mas não foi o que ela fez, né? No final das contas, ela foi beber, ficou lá caída junto com o cachorro, o filho dela viu, deu um surto e falou, vou beber também. Desapareceu, que é impressionante como essa galera consegue desaparecer. É impressionante que o Afonso corria com segurança no começo da novela, e agora eles todos saem sem segurança pra nada. Os maiores bilionários do Brasil, assim, a família, uma das famílias mais ricas do Brasil, sem segurança, sem as pessoas saberem onde estão 24 horas por dia, o que é, né, irreal. Mas enfim, o interessante foi a embriaguez da Heleninha passando, conforme ela foi ficando preocupada com o filho dela, ela foi dando uma segurada, né? E no final ela tava ótima. Então aquilo foi meio babado. Mas foi interessante porque aí ela entrou no AA. Por causa disso, ela entra no AA. Olha, eu sei que a ideia da autora era, não, vamos conscientizar, vamos mostrar como é sério e tal. Eu não sei o quanto ela conseguiu fazer isso não, né? No final, quando acabar a novela, que inclusive tá pra acabar já, né? Acaba agora em outubro, a gente pode fazer esse balanço, mas eu não sei se ela conseguiu não comunicar a mensagem e tal, não sei. Porque na versão original, ela pede pra tocar o mambo, toca o mambo caliente, e aí ela cai no chão, se sente humilhada, tem um lampejo de sanidade e pede pro William, que tá com ela, que é um personagem que fica com ela, salvar ela. E é aí quando ele começa a levar ela no AA, que a princípio ela não se identifica como alcoolista, e só depois quando ela aceita que ela é que ela dá o depoimento, e o depoimento da Renata Sorrah, da Heleninha nessa primeira versão, eu chorei real. Mas é que a gente acompanha uma saga tão triste dela na novela, tão densa, tão bem construída, bem dirigida, com altos e baixos tão tenebrosos, que quando ela dá o depoimento dela, cara, aquilo entra na gente. Só que essa Heleninha de agora, a gente acha muita coisa dela. Entendem? A Renata Sorrah, a Heleninha da primeira versão, ela era muito doce, ela era muito gentil, ela era insegura, ela era deprimida, mas a gente gostava dela, de verdade. Então quando ela vinha falar, poxa vida, era uma coisa meio... Essa Heleninha de agora é inegável, e a própria atriz chegou a falar também, né, que essa Heleninha é isso, ela é sem noção, ela é mimada, né, ela não falou bem isso, mas ela quis dizer assim, é uma Heleninha com camadas, então assim, é essa relação mesmo, de amor e ódio com uma pessoa. É difícil lidar com uma pessoa alcoolista. Então, pois é, pode ser difícil na vida real, mas se você tem um foco em uma mensagem, se você tem um foco em tocar os corações do público de uma forma, você tem que focar nisso. Então você tem que fazer o público ver não o que é difícil, e sim o coraçãozinho daquela pessoa. E falar, é que ela, no fundo, ela é essa pessoa aqui. Então talvez na novela, na primeira versão, o que a gente percebia era que é difícil, é chato, mas a gente via inúmeros momentos onde a gente falava, no fundo, ela é essa pessoa aqui, ó. E aí corta o nosso coração. Então até o momento, ela não conseguiu fazer isso. Eu acho que ela vai entrar no AA, mas ela ainda vai ter mais crises, né? Porque a novela tá longe de acabar, e diz que ela ainda vai pedir toca um mambo bem caliente,
né? Ela vai falar o mambo bem caliente. Diz, né, que da última vez que ela pediu pra tocar o mambo lá, todo mundo odiou. Que ela tava... Foi totalmente desproporcional aquela cena. Então, vamos esperar pra ver, né? Então, eu acho que ela entonou... Só que aí é que tá, né? Ah, enfim... Vamos esperar pra ver e aí depois eu falo. E a Odete e o César, gente, olha, eu vou falar pra vocês que a química é inegável, tá? Inegável. Quando ele foi no quarto dela lá, a primeira cena, tá? Não estamos falando da segunda. A primeira cena que ele foi lá, com a desculpa de levar os negócios do Walter e tal, os vídeos do Walter. Nossa, que delícia de cena. Ah, e eu olhei pro meu marido, falei bem assim, você ficou também meio assim com ele? Ele falou, fiquei. Todo mundo ficou. O jeito que a Odete falava com ele, ele respondia... Ai, gente, que delícia. Ali ficou provado que o problema mesmo, o Cauã sabe fazer o safadão. Ele sabe. O problema é que ele e a Bela Campos não. Eles dois não. Pra mim ficou muito claro. Porque com ele, com a Odete... Eita, nós! É esse que é o César. Esse aí, safadão. Nossa, maravilhoso. Só que aí a segunda cena ferrou, né? A segunda cena ferrou demais. O que é aquilo? A Odete ficando pelada de cinta liga num ferro velho. O pessoal colocou no X, né? A vilã das vilãs. Essa é a vilã das vilãs, gente. Eu ainda tô confuso. Pois é. Essa é a vilã das vilãs. Como é que faz com essa vilã das vilãs? Desse jeito. E a questão não é que a pessoa não pode ser assim. Então você tá dizendo que a Odete não é assim, que ela pode ser. Pode dar a entender que ela é assim. É que tem certas maneiras de você colocar um personagem pra ser visto que você tira o poder do personagem. Entende? Por exemplo, quando você vai pôr um vilão pra chorar, você tem que saber como você vai pôr esse vilão pra chorar. Porque senão você destrói o personagem. Então, a Odete, ela pode ser meio pervertida, meio safadona? Pode. Mas você tem que ver de um jeito muito bem articulado pra pôr ela pervertida e safada. Desse jeito aqui, da novela, do jeito que tá meio jogado, meio esquisito, eu não gostei não. Eu não gostei. E o pior é que quando falam a Odete Roitman do remake, agora, a única coisa que vem em mim, que vem pra mim assim, é a imagem dela no hotel com os boys dela. É ela safada, rindo assim, ai, na cama. Eu não sei porquê. Essa é a imagem que eu tenho dela. Quando fala da Beatriz Segal, eu só consigo ver, não da Beatriz Segal, mas quando fala da Odete Roitman, da primeira versão, porque isso não é um problema da atriz, tá, gente? Eu falei Beatriz Segal agora, mas não é um problema da Débora Bloch. Ela é muito boa, a gente vê as cenas que ela precisa entregar, ela entrega mesmo, ela é muito boa. O problema é o que estão fazendo com a personagem. Quando fala da Odete Roitman da primeira versão, eu só consigo pensar na cara dela, a sobrancelha bem arqueada, ela olhando assim pros lados, ela andando pela TCA, sabe? É isso que me vem. Essa nova Odete Roitman, eu só consigo ver ela rindo pra trás, safada, com tesão. Isso é o que tem de mais marcante, visualmente falando, na novela, a respeito da personagem. É os momentos que o nosso cérebro mais faz assim, bum, a personagem, sabe? É babado, assim, é um perigo, na verdade, né, isso. Tipo, enfim. Mas eu amei a química dela com o César, mas odiei a cena do ferro velho. Acho que não precisava, talvez não precisasse ser bem daquele jeito, sabe? Podia ser mais um pouco mais contida. Aí eu tenho que comentar rapidamente sobre a Consuelo, falando pra Marieta que o Afonso é muito trabalhador, que ele trabalha muito ali na TCA, que ele tem a sala dele, que, nossa... Vocês viram essa cena? Eu fiquei olhando, aí eu pensei bem assim, ué, mas esse Afonso então não foi apresentado pra gente, né? Porque o Afonso foi apresentado pra gente durante meses... E, inclusive, que a própria mãe dele chegou a falar, porque a Odete falou uma época, né? Esse seu triatletismo aí, não vem com isso pra cima de mim, não, tá? Você vai trabalhar. Ou seja, era muito claro que ele era um herdeiro que fazia as vontades dele, que ele fazia o que ele tinha vontade, na verdade. A própria Odete deixou isso várias vezes implícito, mas ela falava com todas as letras, que ele é um triatleta e que ele precisava acordar pra vida. Agora... A Consuelo vir lançar essa de que o Afonso trabalha pra caramba, sempre trabalhou pra caramba, sempre teve ali na TCA. Vocês estão de brincadeira, né? Gente, mas ele vive aqui dentro dessa empresa, hein? Ah, Maria, nesses anos todos que eu trabalho aqui, seu Afonso é assim. Agora, a incongruência, que é de praxe, né? Sempre toda semana a gente traz uma incongruência aqui bacanésima, que são as multas que o Jarbas recebeu por excesso de velocidade durante o apagão. Como que ele recebeu multa durante o apagão? Não tinha semáforo funcionando. Com isso, não tinha radar, medidor de velocidade funcionando. Não dá pra funcionar nada disso. Não tinha nem internet. As torres de internet
internet. Nada. Como é que ele tomou multa? Me expliquem. Aí tem duas máximas que eu quero deixar aqui pra vocês. A primeira é que parece que o Thiago, ele é filho do Renato. Vocês viram essa? Tem uma teoria de que o Thiago é filho do Renato. Porque o Renato meteu outro dia que a Heleninha e ele tiveram um trelelê forte, que foi muito, muito intenso, foi muito incrível. Isso porque já tá rolando por aí já o boato também de que a Heleninha vai terminar com o Renato. Que não faz também, pra mim, não faz sentido a Heleninha terminar com o Renato, gente. Pois é, a Heleninha vai terminar com o Renato. E pra além disso, há o boato de que o Thiago é filho do Renato. Será, meu Deus? Fora isso, a Celina vai ter um caso com o Olavo. Vai ter um caso com ele. Vai trocar, parece que vai trocar fotos sensuais com ele no celular. E tudo isso vai ser um plano arquitetado pela Maria de Fátima pra se vingar da Celina. E o Esteban vai voltar pra novela. A Maria de Fátima vai fazer com que o Esteban pegue a Celina e o Olavo, ou pegue coisas dos dois pra poder ferrar com a Celina e o Esteban. Mas no final vai dar tudo certo, porque parece também que o final da Celina tá, a personagem tá destinada a terminar com o Esteban e diretora da TCA. E vamos ver como isso vai se construir, porque pra mim não faz menor sentido a Celina virar diretora da TCA, tá? Menor sentido. Bom, essa semana parece que a Maria de Fátima vai ser desmascarada pelo Afonso, tá? Ainda essa semana. Então, é uma cena muito interessante, vamos ver como é que vai ser aqui nessa versão, se vai ser forte, como foi a versão original, ou se vai ser fracote. Bom, o Afonso faz uma auditoria na TCA e descobre que o Marco Aurélio tá roubando a TCA há anos. O que é interessante porque as falcatruas do Marco Aurélio, ela é descoberta na semana em que a Odete Roitman é assassinada. Então, e ela é assassinada, se eu não me engano, 2 semanas antes da novela acabar. Ela é assassinada, aí ainda tem 2 semanas de novela pela frente. Então eu tô meio confuso se tá próximo já o dia do Afonso descobrir, mas também mudou tudo, né? Então, não sei como é que vai ser isso, mas vamos ver. Tá tudo tão confuso, né, gente? Bom, é isso. Isso é o que rolou essa semana. Me perdoem se eu me exaltei em algum momento. Eu sei que tem gente que tá gostando dessa versão. Acho super legal, assim, quem tá gostando. Eu vi gente que gosta, que tá gostando da versão, e que foi dar uma olhadinha na versão original, como que foi, e falou que realmente a versão original é mais tensa. Concordou que, cara, a versão original foi melhor. A maionese foi melhor. Então, assim, não é uma loucura da nossa cabeça de quem assistiu a versão original. Não é. Mas é isso, né? Esse canal é de alguém que é muito apaixonado, que gosta muito da versão original da novela. Apesar de eu não lembrar de todos os detalhes minuciosamente, eu gosto muito da versão original da novela. Então, é isso. Vamos ver qual é que vai ser. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.